que o Espiritismo ensina é mesmo verdade. O Espiritismo ensina que quando as pessoas morrem, a alma delas sobrevive. O Espiritismo confunde a alma com espírito como se fossem a mesma coisa, mas estão redondamente enganados. Alma é a palavra hebraica nefes. E psique, em grego. E espírito é a palavra hebraica ruá. E pneuma, em grego. Portanto, alma é diferente de espírito. Para entendermos melhor, em Hebreus 4:12, o apóstolo Paulo mostrando que a palavra de Deus é viva, ele faz uma comparação entre alma e espírito e uma comparação entre junta e medula. Assim como junta não é medula, alma também não é espírito. Portanto, alma é uma coisa, e espírito é outra coisa. A Bíblia diz que a alma morre. Ezequiel 18:4. E o espírito, não. O espírito não morre, mas volta para Deus, diz a Bíblia. O espírito volta a Deus, sim, quando alguém morre, o seu espírito volta a Deus. Eclesiastes 12:7. Então, de certa forma, podemos dizer que o espírito é imortal? Sim. Mas, precisamos compreender em que sentido o espírito é imortal. Deus, Iod, Vav, é imortal e ele é a fonte do espírito. E consequentemente, o seu espírito também é imortal. Para entendermos melhor, uma casa tem uma rede de energia elétrica. A geladeira, a televisão, o rádio, funcionam através do quê? Através da energia elétrica que há na casa. Se acabar a energia elétrica da casa, o que acontece com a geladeira, a televisão e o rádio? Eles param de funcionar. O mesmo acontece quando alguém morre. Quando este alguém para de respirar na morte, aquela energia que o mantinha vivo vai para o espaço, ou seja, acabou. Porém, enquanto houver funcionando a fonte da energia elétrica, que é uma usina hidrelétrica ou usina termonuclear, a energia elétrica estará disponível para a geladeira, televisão e rádio voltarem a funcionar novamente. E qual é a maior fonte de energia do universo? É Deus Iod, Vav, Então, Deus é a fonte do espírito, e quando alguém morre, para ser ressuscitado, o espírito que está em Deus precisa ser enviado para dentro da pessoa novamente, assim como uma usina de força, que envia energia para a geladeira, televisão e rádio funcionarem novamente. Exemplo. Alma seria a geladeira, e espírito seria a energia elétrica que faz a geladeira funcionar. Entendeu? A energia elétrica sozinha não faz congelar os alimentos, e a geladeira sozinha sem a energia elétrica também não consegue congelar os alimentos. Assim também é a nossa alma. Para ela se manter viva, ela precisa do espírito. Portanto, assim como junta não é medula, alma também não é espírito. Lembra do que diz em Hebreus 4:12? Exemplo. Alma é a geladeira, e espírito é a energia elétrica que faz a geladeira funcionar. Entenderam? Uma coisa depende da outra. O Espiritismo acredita no Pai Nosso, que é Deus. Iod, Vav, O Espiritismo ensina que há um ciclo indefinido de renascimentos nas pessoas em geral. Exemplo. Se uma pessoa assassinou nesta vida, e depois morreu,
ela terá que renascer e também ser assassinada para aprender a dar valor para a vida. Se uma pessoa adulterou nesta vida, se uma pessoa roubou nesta vida, se uma pessoa mentiu nesta vida, e assim por diante, e ela morreu, ela deverá renascer novamente, e vão adulterar o cônjuge dela, vão roubar ela, vão mentir para ela dar valor e aprender a viver de modo correto. O Espiritismo chama este processo de provação. O que você acha disso? Vamos analisar. Se é verdade que nós estamos aqui para pagarmos por nossos pecados em vidas passadas, no mínimo, nós deveríamos nos lembrar quais foram os pecados que praticamos nas vidas passadas, correto? Porém, todos nós nunca nos lembramos do que fizemos em supostas vidas passadas. Faz sentido um pai amoroso disciplinar um filho, sem explicar qual foi o erro que o filho praticou? O filho diz para o pai: Pai, por que o Senhor está me batendo? O pai responde: Não interessa, você está apanhando porque você merece. Será que este pai estaria sendo um pai amoroso? Já conversei com alguns espíritas sobre isso, e eles me disseram que é bom nós não nos relembrarmos de nossas supostas vidas passadas. Já imaginou você, que é empregado, e se esforça ao máximo para trabalhar corretamente, procura sempre se aprimorar, e você tem consciência que está realizando um bom trabalho de acordo com o manual da empresa, mas o patrão chega para você e lhe diz: Você está demitido. Você pergunta para ele: O que eu fiz de errado? Por favor, me diga. Eu tenho me esforçado tanto para não desapontar o Senhor. Então, por favor, me diga, o que eu fiz de errado, para eu não repetir novamente tal erro. E este patrão te responde: Não interessa. Vá embora. Como que você se sentiria? Diria para todos que este patrão foi bastante amoroso com você, por te demitir sem ao menos explicar o motivo. E o nosso Pai Celestial? Faria pior que este patrão? É verdade que tem patrões que demitem e não dão explicações, apenas dizem que é reestruturação, contenção de despesas, etc. Mas no íntimo da pessoa demitida, ela sabe que ela fez algo errado, e sabe o que é. No entanto, quando a maioria de nós sofremos uma doença de nascença, por exemplo, o que foi que nós fizemos em outras supostas vidas passadas? Nós não sabemos e não temos a mínima consciência disso. Portanto, se houvéssemos tido uma vida passada, deveríamos nos lembrar do que praticamos de errado, para não voltarmos a praticar este erro novamente, pois um sábio disse: quando não sabemos a história da nossa vida, nós voltamos a praticar os mesmos erros do passado. Não é verdade? Portanto, é importante sabermos o que fizemos de errado no passado, para não repetirmos mais tais erros. Senão, vai ficar um ciclo vicioso de renascimentos, eterno. Nunca vai acabar. O sujeito erra, morre, renasce, volta a praticar o mesmo erro porque Deus deu uma amnésia nele. Morre, renasce, volta a praticar o mesmo erro novamente. Por quê? Porque ele esqueceu. Porque ninguém falou para ele qual foi o erro que ele cometeu na vida passada. Faz sentido continuar a ter uma crença falsa desta. E outra coisa. Se nós estamos aqui para pagarmos por pecados em vidas passadas, e com isso, evoluirmos para melhor, porque a situação do planeta Terra está cada vez pior.
desmatamento causando pioras no clima, enchentes, calor demais, frio demais, desigualdade social cada vez pior, etc. Por quê? Quer dizer então que este ciclo de renascimentos criado por Deus Iod, e, Vav, e, não tem dado certo? E em espíritas? Não tem dado certo este plano de Deus. Em vez de melhorar, em vez de a evolução dos renascimentos melhorarem o planeta com pessoas melhores, está ficando cada vez mais pior. Em espíritas? Então, por que será que muitos espíritas, mesmo sabendo desta contradição que paira no espiritismo em relação a um suposto fracasso do Pai Celestial, mesmo sabendo disso, por que continuam no espiritismo? A resposta dos espíritas é mais ou menos assim. Porque não aceitam o ensino do inferno de fogo ensinado pelos pseudo-evangélicos em geral, pois não concordam com o pseudo-ensino de que uma pessoa que errou uma vez, terá que ficar queimando para sempre no inferno de fogo, e eles não concordam com isso, e fazem muito bem. Eu também dou razão para eles, neste sentido. Seria uma injustiça caso isso fosse verdade. Exemplo. Por causa de muitos pseudo-evangélicos que ensinam que o pecador, que roubou um pão para saciar sua fome terá o mesmo castigo que um pecador que roubou milhões de dólares. Irá queimar para sempre junto com este pecador, que roubou milhões de dólares, num lugar que eles chamam de fogo do inferno. Isso seria uma grande injustiça para o pecador, que roubou apenas um pão para saciar sua fome, dizem os espíritas. Na verdade, a Bíblia ensina que nós só temos duas opções de recompensas: a vida eterna ou a morte eterna. A vida eterna para os que forem ressuscitados e desejarem se harmonizar com os propósitos de Deus, que é praticarem a lei do amor ao próximo ou a destruição eterna, ou morte eterna, para quem não quiser praticar a lei do amor ao próximo na sua vida. Veja João 5, 28, 29, Atos 24, 15. A morte eterna também é chamada de segunda morte, ou lago de fogo. Em grego, limen, ou pirós. Onde o inferno Hades será lançado dentro dele. Veja Apocalipse 20, 13, 14. A pergunta é: faz sentido pegar um lugar de fogo, o suposto inferno de fogo, e jogar num outro lugar, chamado de lago de fogo, para queimar o inferno dentro dele? Portanto, o inferno não é o lago de fogo. Isso significa que o inferno Hades ou Seol vai deixar de existir, pois tudo que é jogado no lago de fogo, que é a segunda morte, deixa de existir para sempre. Portanto, há duas inconsistências muito graves no espiritismo. A primeira é renascer para pagar pecados que não conseguimos lembrar quais foram, e isso é o mesmo que o ditado: quem não conhece sua história está fadado a repeti-la, e se não se lembra dos seus erros, está fadado a repeti-los. Não conhecer a história é repetir os mesmos erros. A segunda inconsistência é: se o renascimento é para a pessoa melhorar, evoluir para melhor, porque a criminalidade no planeta está aumentando cada vez mais. Porque o egoísmo, a ganância está aumentando cada vez mais entre as pessoas. Porque o mundo, ao invés de melhorar, graças a este suposto renascimento das pessoas, porque a situação do planeta está cada vez mais pior. Significa que este plano do Pai Celestial não tem dado certo? Ou isso é evidência que não existe nenhum renascimento? Ou
Então isso é evidência que não existe nenhuma reencarnação das pessoas. Se não existe renascimento ou reencarnação, então isso significa que os espíritas estão sendo enganados com um falso ensino. Medite nisso, e procure estudar a Bíblia Sagrada sem as lupas das organizações que puxam sardinha, cada uma, para o seu lado. Peça sabedoria para Deus. Tiago 1:5. Comece lendo Eclesiastes 9:5, que diz que os mortos estão inconscientes. Comece lendo Ezequiel 18:4, que mostra que a alma morre e tem a esperança da ressurreição. Esta sim é a verdade. João 5:28-29, Atos 24:15. Pense nisso. Se liberte de falsos ensinos, pois o diabo é o pai da mentira e quer nos manter presos em falsos ensinos para perdermos a vida eterna, pois ele sabe que quem crer na mentira, perderá a vida eterna. Por isso ele quer manter todos nós crendo em alguma mentira. Veja Apocalipse 22:15. Medite nisso.